Queridos irmãos e irmãs, nesse instante cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. E que esta paz, irmãos, não seja uma paz passageira, mas uma paz que possa estar em todos os momentos da vossa vida. A partir deste momento, irmãos, daremos início à nossa santa reunião. Um momento muito importante da nossa vida, porque é um encontro com o reino dos céus para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. É bem verdade, irmãos, que este recinto, Deus, através dos seus poderosos santos, chamou a casa de Deus entre os homens, o tabernáculo do santo. Eis aí a igreja presente, contemplando esse poder entre nós. Não contemplamos com os nossos olhos físico, mas espiritual sentimos a presença de muitos santos em nossas reuniões. Prova disso, irmãos, está aqui no boletim afirmando para nós, e vamos, na medida do possível, adentrar na mensagem. No momento da mensagem, nós vamos saber o quanto o santo irmão Aldo afirmou isso para nós por muitas e muitas vezes. Os santos que se fazem presente em nossas reuniões. Inclusive vai citar para nós São Pedro, que estava presente em uma das nossas reuniões. E nessa semana, irmãos, estamos homenageando grandes profetas de Deus, apóstolo de Jesus, que foi já a mensagem anterior falando do amado apóstolo São João Batista, e neste final de semana mencionando o nome do grande e poderoso apóstolo de Jesus, que foi São Pedro, e é o grande apóstolo. Então tudo isso para o conhecimento de todos nós, que não tenha dúvida, quando a nossa igreja é chamada de igreja apostólica, ou seja, Jesus determinou em homenagem aos santos apóstolos. Eu acredito e creio que os irmãos vieram com seus corações, firmados na fé apostólica, e estão dispostos, cada um no seu trabalho, que foi designado nesta noite, cooperar com a nossa reunião, para que tudo transcorra na melhor forma possível e possa estar ao contento do reino dos céus. Convido, por gentileza, aqueles que estão assentados, se puderem se colocarem em pé. Irmãos, iremos falar com Deus, através da nossa oração individual. Eu costumo dizer em minhas reuniões, que se o pastor, ele foi mencionado para realizar a reunião, ele sozinho não consegue, irmãos. Da mesma forma o regente, precisamos da união perfeita de todos, não é verdade? O santo irmão Aldo provou isso por muitas e muitas vezes. Então a união faz a força, e esta oração individual que cada um dos senhores irão fazer após alguns instantes, irmãos, isso faz com que se entregue na mão do Pai, do reino dos céus, e seja um instrumento na mão de Deus. O seu cantar, o seu reger, o seu tocar, a presença de todos nós, faz com que Deus possa consagrar inteiramente a nossa santa reunião. Eu, como pastor,
intercedo diante de Deus o poder para a nossa reunião. Isso quer dizer, pedimos a proteção do reino dos céus. Então, se todos nós meditar desta forma, irmãos, todas as nossas reuniões têm um valor muito grande. E além do mais, irmãos, é uma reunião perfeita, uma reunião que traz resultado espiritual para todos nós. Entenderam, irmãos? E esta união parte individualmente de todos nós. Convido nesse instante a todos para orarmos. Onipotente e glorioso Deus, querido Pai Celestial, é grande o teu poder, a tua glória. Estamos aqui, ó Pai, na sua congregação, na nossa congregação, dando início a mais uma santa reunião da Igreja Apostólica. E aqui estão, meus irmãos, aqui presentes, irmãs, jovens, crianças, o ministério presente. E todos nós em oração estamos levando a nossa súplica ao reino dos céus, pedindo sabedoria e entendimento para o nosso ministério, para que sejamos mensageiros de Deus aqui na terra, ou seja, um instrumento na mão de Deus. E aqui está a tua igreja, presente, ó Pai, com determinação, com muita humildade, que o Senhor possa consagrar a todos, inclusive enviar um anjo, um santo ao seu derredor, para que ele possa, nós possamos realizar um trabalho perfeito diante de Deus, e tudo aquilo que vamos realizar seja apresentado diante de Deus como louvor e gratidão pelas grandes vitórias que alcançamos. Portanto, ó Pai, está consagrada esta santa reunião. Toma conta de todos os atos, desde o nosso irmão porteiro que está recepcionando os nossos irmãos até o altar, o púlpito de nossa igreja. Seja todos nós consagrados e assim possa cada um no seu ministério realizar com muita fidelidade, com muito amor, para que Deus o Pai possa assim nos ajudar e tenhamos uma reunião perfeita, magnífica. Portanto, querido e santo irmão Aldo, Santa Avó Rosa, Mãe Maria Santíssima, todos os santos designados que aqui estão, possa receber o nosso louvor, nossa gratidão. Peço também para os nossos internautas que estão acompanhando esta santa reunião, aonde estiverem, sejam também ricamente abençoados e na oportunidade que têm de acessar, poderão tomar conhecimento da nossa reunião. Portanto, os ouvintes do programa Hora Milagrosa, aquelas pessoas de corações bons, humildes, que muitas das vezes estão preste a conhecer a verdade do reino do céu através da sua humildade, poderão também estar conectados conosco e fazer parte deste rebanho de Deus na terra. Portanto, Pai Santo, está entregue e consagrada esta santa reunião para a honra e glória e louvor a todo o seu reino e a sua majestade. Amém. Vamos cantar o de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Pois é integrante no poder celestial.
em saber que sou teu filho, que participo desta harmonia, pois a nossa frente faz junto a Santa Rosa, conduzindo com amor um povo ao céu de esplendor. Admiro-te grandemente, ó querido primaz, luz do meu caminho, manancial de amor e de carinho. Imagino com grandes lutas enfrentas contra o inimigo, para não nos dispersarmos e guiarmos no bom caminho. Sou grato ao meu Pai Criador por este presente que nos deu, ter-te conhecido, ó Santo Primaz, pelas bênçãos, ensinos, pela paz. Receba minha sincera gratidão, ó grande e bondoso Pai, pois são palavras que te dedico do profundo do meu coração. Quero ler também, irmãos, um testemunho que está aqui contido no boletim, um depoimento de fé. Nossa irmã Ledmila Mendes Brito, da congregação de Anápolis, Goiás, enviou o seguinte depoimento de fé. Com o coração cheio de gratidão, venho testemunhar o milagre que recebi por meio da intercessão da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Alto, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima e de todo o reino dos céus. Logo no início da minha gestação, um exame de ultrassom revelou a presença de um mioma intrauterino de 6 centímetros. O médico me alertou que, se ele crescesse e competisse por espaço com o bebê, seria necessário interromper a gravidez. Diante desse diagnóstico, redobrei minha confiança na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo e em todos os santos dos céus. Graças a Deus, os exames mostraram que o mioma se manteve em uma posição que não afetava o desenvolvimento do bebê. Porém, com 32 semanas, comecei a ter sangramentos. Fui imediatamente à maternidade onde fazia o pré-natal, mas os médicos não conseguiram identificar a causa e me encaminharam para outro hospital. Lá, uma especialista diagnosticou um
pólipo no colo do útero que precisaria ser removido mesmo durante a gestação. Passei por outra cirurgia com anestesia raquimedular, pois não poderia ser sedada. Durante o procedimento, tive episódios de hipotensão e continuei me sentindo muito mal na sala de observação. O médico disse que, se meu quadro não melhorasse, eu não poderia receber alta. Então, clamei com toda a minha fé pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, e fui atendida. Mais uma vez, meu estado se estabilizou e pude voltar para casa. Com 37 semanas, um novo exame de ultrassom revelou um quadro de oligônia, ou seja, o líquido aniótico que envolve e protege o feto dentro do útero durante a gravidez estava muito abaixo do normal. O médico o médico mais uma vez alertou que minha bebê corria risco de malformações ou até que não sobreviveria. Fui decidido que o parto precisaria ser realizado imediatamente. Então o médico decidiu fazer o parto imediatamente. Novamente me entreguei nas mãos dos nossos santos, com muita fé. Durante o parto, a médica comentou que o útero já não continha mais líquido algum. Mas, para a honra e glória ao nosso Deus e aos nossos santos queridos, logo ouvi o forte choro da minha filha. O pediatra havia me preparado para a possibilidade de ela precisar de incubadora ou suporte ventilatório. No entanto, poucos minutos depois, ele retornou sorrindo e me disse que minha filha nasceu perfeita, sem necessidade de nenhum suporte de vida. Hoje, com o coração transbordando de gratidão, louvo e engrandeço o nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Virgem Maria e de todo o reino dos céus, por este grande milagre em minha vida e na vida da minha filhinha Maria Júlia, que nasceu saudável no dia 5 de fevereiro de 2025. Sou corista e regente do coral Infanto Juvenil da congregação de Anápolis, Goiás. E deixo aqui meu testemunho como prova viva do poder de fé nesta igreja apostólica. Está aí, portanto, este grande milagre na vida da nossa irmã, e nós junto com ela também agradecemos.
Muito bem, irmãos, acabamos de ouvir este hino pelos nossos músicos, um belo hino, e temos um próximo hino que o coral vai apresentar logo mais, nos preparando para a mensagem. Antes, porém, quero ler uma pequena mensagem que não vamos meditar no dia de hoje, vamos meditar amanhã, mas eu vou somente ler o que precisa cada um de nós valorizar a Igreja Apostólica, é o título. Fala o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com a Santa Avó Rosa, o Santo Consolador, recebeu de Deus Pai a missão divina de santificar um povo fiel, conforme os preceitos da santa doutrina. Cada membro deste povo apostólico que se mantiver fiel e obediente terá, ao final de sua jornada terrena, o privilégio de herdar a glória celestial e habitar eternamente no reino da luz, onde reina a paz, o amor verdadeira e a felicidade plena, livres de toda dor e sofrimento. Com o propósito de preparar almas para o Pai Celestial, Jesus instituiu a Igreja Apostólica. Por intermédio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, foi-me legado um conjunto de ensinamentos, a doutrina e a disciplina, que orienta a conduta cristã e promove a santificação dos fiéis. Por meio destas diretrizes, cada apostólico fiel pode alcançar a paz interior, o crescimento espiritual e fortalecimento da fé, tornando-se rico da graça divina ao praticar com coragem, paciência e retidão as virtudes do Espírito de Deus. Para alcançar a perfeição espiritual desejada por Deus Pai, é imprescindível que os membros da Igreja Apostólica se dediquem com zelo à vivência dos ensinamentos doutrinários e à prática disciplinar. Esta dedicação molda o caráter dos filhos de Deus e os conduz a uma vida de retidão e santidade. Nesse contexto, é de suma importância valorizar as reuniões da Igreja Apostólica. Por meio delas, os fiéis têm acesso às mensagens celestiais transmitidas nos púlpitos da sede e das congregações, bem como nos boletins internos, os hinos de louvor e a convivência fraterna entre os irmãos refletem a harmonia celestial. Existem entre os santos e anjos, tornando a igreja um espaço sagrado de aprendizado, comunhão e edificação espiritual. Infelizmente, observa-se que alguns irmãos têm negligenciado a importância dessas reuniões. Há ausências injustificadas, obreiros que não cumprem seus ministérios e regentes, músicos e coristas que deixam de participar das apresentações. Tal conduta certamente entristece a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que sempre enfatizam a necessidade da união, compromisso e presença ativa
nas atividades da igreja. Diante disso, conclamamos todos os irmãos a valorizarem com sinceridade e reverência a Igreja Apostólica, cuja origem é celestial e cujo destino é retornar aos céus com todos aqueles que forem fiéis aos ensinamentos recebidos. Que cada fiel guarde em seu coração os princípios aprendidos nesta obra de fé e caridade, e se esforce diariamente para viver segundo a vontade de Deus. Aí está, portanto, prezados, esta pequena mensagem que meditaremos amanhã, mas eu li na íntegra, porque se alguém não estiver na reunião de amanhã, já observou o que está aqui. Então, fiz a leitura na íntegra e que todos os irmãos meditem e valorizem esta obra que foi restaurada por Jesus, por Deus o nosso Pai. Como eu havia dito, irmãos, o coral vai dar a abertura da mensagem que vamos meditar nesta noite, que será a este servo de Deus, o apóstolo amado de Jesus, São Pedro. E para isso o coral apresenta o hino Louvor a São Pedro, um hino propíssimo para esta ocasião. Vamos ouvir.
sou. Prontamente respondeste. És o Cristo Salvador. És Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Assim te falou o Senhor. Como causa dessa profecia, temos hoje o teu galardão. A formosa e a Virgem Maria está sempre com a direção. Apacenta minhas ovelhas, Simão, filho de João. Amém. Amados irmãos, irmãs, ministério presente, os nossos internautas, acabamos de ouvir um hino exatamente preparatório para a mensagem que vamos meditar. Irmãos, observando a igreja, prestando atenção neste hino com reverência, e agora concluindo com esta mensagem, irmãos, não tem como
dizer que a nossa igreja é uma igreja que veio simplesmente para ser mais uma igreja na terra. Ela veio exatamente para fazer a diferença e não deixar dúvida nos corações. Recentemente, ouvimos um relato sobre São João Batista. Agora uma linda mensagem falando sobre o grande apóstolo São Pedro, apóstolo de Deus, de Jesus. Irmãos, homenageando pelo ministério que no outrora realizou nesta terra. Vamos meditar. Homenagem ao apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro, ao nascer, recebeu o nome de Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, na cidade de Betsaida, na Galileia, às margens do mar da Galileia. Era irmão de André, também apóstolo, e ambos eram pescadores de profissão. São Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. A vida do apóstolo São Pedro é uma das mais belas histórias de transformação relatadas no Novo Testamento. Ele nos mostra que Deus escolhe e reserva uma missão especial àqueles que são humildes, sinceros e temem o que seguem. Deus transforma os seus eleitos. São Pedro não era um mestre da lei, nem um líder religioso. Era um trabalhador do mar, com mãos calejadas e coração sincero. Mas Jesus o encontrou onde ele estava, no barco, em uma rotina cotidiana, sondou seu espírito e o chamou para algo muito maior. Jesus disse: segue-me, e eu te farei pescador de homens. Sua fé firme, coragem, perseverança e liderança entre os apóstolos o tornaram um alicerce na formação da igreja. Ele caminhou sobre as águas, tentou impedir a prisão de Jesus e foi o primeiro a reconhecer publicamente a identidade divina do Mestre. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos: e vós, quem dizes que eu sou? São Pedro respondeu rapidamente: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta confissão não veio da carne, mas do Espírito. E sobre esta fé, Jesus prometeu edificar sua igreja. Jesus, constatando a firmeza da fé no santo apóstolo, deu-lhe o nome de Pedro, que significa pedra, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do poder do mal não prevalecerão contra ela. Essa declaração de Jesus não apenas mudou o nome de Simão, mas também revelou sua missão de ser uma das colunas da igreja nascente. Após a ascensão de Jesus, São Pedro se destacou entre os apóstolos, um dos momentos mais marcantes,
está registrado no livro de Atos, no dia de Pentecostes. São Pedro pregou com determinação e milhares se converteram. Ele ensinou, aconselhou e curou um homem paralítico na porta do templo chamado Formosa. Ao ser abordado por aquele homem pedindo esmola, São Pedro respondeu com fé e autoridade: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O homem foi curado imediatamente, levantou-se e entrou no templo louvando a Deus. Este milagre chamou a atenção de muitos, e São Pedro aproveitou a oportunidade para pregar sobre Jesus Cristo em sua mensagem. Afirmou que aquele milagre foi realizado pelo poder de Jesus, o Messias prometido, que havia sido crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Afirmou que realmente Jesus era o grande Redentor e Salvador, e estava assentado à destra de Deus, no seu trono, para julgar a humanidade. Como resultado desta pregação, milhares de pessoas creram e foram batizadas. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Este momento marcou um grande avanço na pregação do Evangelho. Dessa semente nasceu a Igreja Apostólica, a igreja primitiva dos santos apóstolos nas terras da Palestina. Assim se cumpriu a promessa de Jesus a São Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nos tempos atuais, um fato marcante na história da nossa Igreja Apostólica merece destaque. Em uma das nossas reuniões de Santa Comunhão, na antiga matriz da igreja, o irmão Aldo teve uma visão muito linda. Contemplou o púlpito da igreja e viu ali a Santa Vó Rosa e São Pedro. Ouviu quando o apóstolo perguntou à Santa Vó. Então o apóstolo São Pedro falou o seguinte: mas com tantos apostólicos nesta igreja, ainda não possui um templo próprio? E continua neste salão alugado? A Santa Vó Rosa respondeu a São Pedro: nós ainda não tivemos um templo próprio, porque o Mestre Jesus não deu ordens para construirmos. Mas quando o Mestre der esta ordem, todos esses apostólicos irão ofertar, e então ergueremos o templo em poucos meses. E de fato, na semana seguinte, o bispo Eurico, do púlpito, durante uma mensagem, anunciou à igreja: nosso Senhor Jesus deu ordem a Santa Vó Rosa para nos orientar a dar início à construção do nosso templo, nos terrenos pertencentes à nossa igreja apostólica na rua Baguari. Assim, compreendemos que São Pedro também colaborou para que Jesus, em nome de Deus Pai, autorizasse a construção do nosso templo, confirmando mais uma vez: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nosso santo irmão Aldo, em certa ocasião, revelou à direção da igreja que São Pedro e Maria Santíssima já consideravam
a Santa Rosa como rainha dos céus, mesmo antes dela ser arrebatada em espírito aos céus, para ser coroada como Espírito Consolador. O irmão Aldo também afirmou que São Pedro tem permissão de Deus para vir às nossas reuniões, trazendo sua bênção e amparo. São Pedro é autor das epístolas do Novo Testamento, por meio dos quais o Evangelho do Reino dos Céus chegou até nós. Segundo a história, o dia 29 de junho marca o término da missão de São Pedro na terra. Nesse dia, ele subiu ao céu vitorioso, recebendo sua coroa celestial, após cumprir fielmente sua missão como apóstolo de Jesus Cristo. Nós, fiéis da Igreja Apostólica, rendemos nossa gratidão e louvor ao apóstolo São Pedro, reconhecendo sua fé, coragem, obediência ao Senhor. Que possamos, como ele, ouvir o chamado de Jesus, aceitar com fé, servir com coragem e permanecer fiéis até o fim. E aí, meus irmãos? Que mensagem linda! Aonde encontramos um relato tão profundo sobre a vida de um apóstolo na terra? É lógico, irmãos, lá no Velho Testamento tem algumas profecias, traduzindo para o Novo, aprimorado pela mensagem revelada pelo Santo Irmão Aldo, trazido ao nosso conhecimento, lapidado tudo isso, conclui o que a Santa Avó Rosa prometeu a Jesus. Para o Senhor Jesus, tudo farei o que o Senhor permitir. A Santa Avó Rosa então revelou esses mistérios. O Santo Irmão Aldo também cumpriu no seu ministério por 44 anos. E nós, nesses dias, os quais então comemora a esses apóstolos, a esses santos profetas, não passa batido, então, relembrarmos fatos importantes, que essa semana, então, São João e São Pedro, que a humanidade inteira comemora. Mas, irmãos, materialmente falando, espiritualmente, vem até nós um conhecimento profundo, não deixando dúvida de qual forma foi anunciado a este apóstolo de Jesus: sobre ti edificarei a minha igreja. E prova viva da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo que ele é parte integrante da restauração desta igreja na terra. Irmãos, temos dúvida numa mensagem tão detalhada como acabamos de ouvir, que ele veio um homem simples, com as suas mãos calejadas a alto mar, porque a sua profissão era pescador. E Jesus, observando naquele homem qualidades profundas e perfeitas, colocou para ele: vem, você não é mais pescador como é até o momento, mas sim muito mais, pescador de homens. E aí se transforma um grande apóstolo de Jesus e segue sua missão ao lado do mestre. Inclusive relatou a mensagem para nós que ele foi o primeiro a se deparar e trazer aos demais apóstolos: tu és o mestre. Irmãos, não com palavras simples, mas aquilo que vem de Deus vem do coração. Então ele afirmou: tu és Cristo, o Filho de Deus. Ele não temeu medo algum, porque
ele foi usado por Deus. Então, irmãos, nós vemos ao longo da história dos santos profetas, dos santos apóstolos, antes mesmo, vamos dizer, há muitos anos atrás, relatos profundos que se comprova nos dias atuais, que a nossa igreja, quando a Santa Vó Rosa revelou, Jesus mesmo disse: eu tenho muito que falar agora. Naquele ministério que Jesus realizou por 3 anos aproximadamente. Mas não suportais agora. Ficará para o outro Consolador, que não falará de si mesmo, mas tudo o que ouvi de mim e do meu Pai. E a Santa Vó fez, porque foi usado como usou Jesus esses santos apóstolos. E no tempo determinado, a Santa Vó nasceu, Jesus foi lapidando, até se tornar o momento certo que Deus pôde usar através de Jesus. Então a Santa Vó estava com uma certa idade avançada, mas ela se cumpriu a profecia do outro Consolador. E a Santa Vó Rosa foi além de Jesus. Jesus cumpriu 3 anos de ministério. A Santa Vó Rosa, 16 anos, ministério físico. E as revelações foram dadas. Mas a Santa Vó Rosa precisou executar em espírito. Se cumpre outra promessa: haveria um só rebanho e um só pastor. Veio o santo irmão Aldo. E assim, irmãos, concluiu as revelações. Irmãos, como muitos pensam, às vezes, eu já fui interrogado, mas vocês crê na Santa Vó Rosa? Crê neste santo irmão Aldo? Irmãos, são apóstolos, são profeta, é consolador designado por Jesus e por Deus o Pai. Prova os seus milagres, as suas obras, o quanto a igreja prosperou e a forma como vem conduzindo o trabalho de nossa igreja na mais perfeita ordem. Irmãos, existe uma organização tão justa que vem de Deus como a nossa igreja? Hora de começar a reunião, hora dos obreiros chegar, hora do corista ensaiar, hora dos coristas apresentar de uma forma que não condiz com a imperfeição, mas sim com a perfeição que vem de Deus. Isso foi criado por mente humana? Por determinação de Jesus. A minha igreja eu quero que seja assim, minha serva, com disciplina, com doutrina, para que não se corrompe, que não venha a se corromper. E a nossa igreja, como a mensagem afirmou, ela veio do reino dos céus, e para o céu, irmãos, esta palavra já foi tirada, ela voltará. Agora deve voltar para aqueles que estão com dúvida ainda. Aí se arrependerem, voltarão. Irmãos, entenderam como a verdade chega até nós e não deixa dúvida nos corações? Um fato importante, irmãos, para encerrar a mensagem de hoje, porque o horário vai avançando. Por ordem de Jesus, quando a Santa Vó estava falando com Jesus e preparando o início da igreja, Jesus falou para ela: eu quero que a minha igreja seja o nome Igreja Apostólica, em homenagem aos santos apóstolos. E é este grande apóstolo que nós temos homenageando no dia de hoje, com um hino especial que o coral, antes de iniciarmos a mensagem, apresentou. Irmãos, tudo isso para a perfeição e não deixar dúvida nos corações. Cremos assim, irmãos, com toda a firmeza, com toda a clareza em nossa alma. Assim teremos um lugar reservado no reino dos céus para tantos quantos assim não criar dúvida nos seus corações. E quando alguém perguntar aos senhores: qual a igreja que você pertence?
a igreja apostólica dos santos apóstolos, dos santos profetas, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mas como assim? Tantos santos? É uma igreja completa, é uma igreja que se cumpre as profecias do Velho e do Novo Testamento sem sombra de dúvida. E aí a pessoa fica... E aí, irmãos, com grande afirmação, com grande clareza em nossas almas, prosseguimos a nossa caminhada para o reino dos céus. Eu creio que os irmãos entenderam, compreenderam a mensagem sobre este grande profeta de Deus, este apóstolo, que muito cooperou e coopera nos dias atuais. Irmãos, vamos crer assim, e que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e este grande profeta de Deus, este apóstolo amado do Pai, possa abençoar grandemente a vida de todos. Amém. Irmãos, eu agradeço a presença de todos pelo seu silêncio. É muito bom, irmãos, quando a gente olha para a igreja, estão todos atentos àquilo que está sendo realizado. Quando o coral está cantando, irmãos, isso é gratificante para o reino dos céus. E nós concluímos a reunião de hoje, temos certeza, com chave de ouro, esta programação quase que especial a São Pedro, né? Um hino especial muito belo, e com esta mensagem também que trouxe este conhecimento para nós. Agradeço também aos nossos internautas e convido, por gentileza, que estão assentados, se puderem se colocarem em pé. Como no início, agora no término, iremos fazer as nossas orações, cada um pode pedir aquilo que precisa. Irmãos, certa vez o Santo Irmão Aldo falou assim: eu tenho muito a dar ao meu povo, mas não pede. E nós sempre temos algo a pedir, não é verdade? Às vezes nós temos, tudo vai tranquilo na nossa vida, temos tudo bem, vamos agradecer. Mas logo vem o pensamento: vou pedir mais humildade. Eu às vezes não saio fora dos limites, então vou pedir para Deus humildade. E temos tantas coisas a pedir a Deus. Vamos orar. Bondoso e valente coração, santo profeta Irmão Aldo, acabamos de meditar numa linda mensagem do amado apóstolo São Pedro. Um belo hino o coral apresentou, como os demais também. Toda a nossa reunião foi uma reunião produtiva, uma reunião que nos trouxe uma mensagem que não deixa dúvida nos corações. Bondoso primaz, Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, Mãe Maria Santíssima, Jesus bendito, o nosso próprio Deus e Pai Celestial, e o amado apóstolo São Pedro, cremos e confiamos que as nossas súplicas, as nossas orações, que já fizemos quando iniciamos a nossa reunião, e agora no término, da mesma forma, estamos em comunhão, em oração com o reino dos céus, apresentando as nossas súplicas, pedindo mais humildade, enfim, tantas coisas que precisamos para o nosso viver cotidiano, para a nossa vida espiritual. Conceda, Santa Avó Rosa, junto com esse apóstolo amado São Pedro, para que nos dê fortaleza, sabedoria, a compreender as verdades do reino do céu. Tudo isso depende da nossa humildade, da nossa fé. E aqui estamos com sinceridade na alma a cumprir esta missão na terra de Filho de Deus, levar avante esta obra. Por isso, querido e amados irmãos e internautas, confiamos nessas bênçãos preciosas. Agora também, querido profeta de Deus, aqui se encontram alguns nomes que os nossos irmãos trouxeram, na esperança que Deus possa fazer algo por essas criaturas, levar a paz, a saúde, tudo aquilo que eles precisam. Muitas vezes problema no lar, na família, seja qualquer problema, Santa Avó Rosa, desde que seja da vontade do reino dos céus e o merecimento deles, lá esteja a tua bênção e a tua graça. E agora, ao encerrar esta santa reunião, leva a sua bênção a toda a irmandade espalhada pelo planeta Terra, aonde há desavença em outros continentes, que haja paz
e esta igreja possa prosperar ainda os dias que precisa anunciar a sua palavra na terra. Queridos irmãos e internautas e ouvintes, aqui estamos recebendo a bênção de Deus, do Pai, do Divino Espírito Santo, a bênção da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo esteja com tantos quantos assim crer, hoje e sempre. Amém. A nossa reunião está encerrada. Fico ao convite para que amanhã estejam aqui para nós realizar mais uma reunião. Muito obrigado a todos.